Rapaziada, eu já comentei sobre esse tema em lives anteriores. Se não me engano, as minhas 3 ou 4 primeiras lives foi sobre esse tema. Mas como eu tô com preguiça de fazer corte de live, então vamos só comentar sobre esse tema aqui nesse vídeo. E bom, o que acontece? O que aconteceu? Qual que foi o BO da Liga Nerdola, do James Gunn e tudo mais? De uma forma bem resumida. Lá em 2018, né, porque o James Gunn fazia o Guardiões da Galáxia, a direita americana, a direita conservadora americana, foi atrás da vida pessoal do cara. Viu que ele faz um tweet estranho, né? Tweet que apologia a pedofilia, zoofilia, coisas do tipo. E decidiram investigar pra ver se não tinha alguma coisa mais assim, sabe? Pra ver se o cara realmente não era envolvido num tipo de coisa. E eu já adianto, eles não encontraram nenhuma prova factual de que o James Gunn fez algo. Tipo, não tem uma foto do James Gunn lá ficando com uma criança ou com um cachorro, coisa do tipo. No entanto, eles encontraram muitos indícios que é quase impossível você ver e dizer que o James Gunn não tá envolvido em alguma coisa errada. Então você tem, por exemplo, além dos tweets, que são do tipo, eu vou estuprar essa criança no cinema, e umas paradas bem idiota desse tipo. Eles foram no site do James Gunn, é um blog de portfólio do James Gunn, encontrar alguns posts bem esquisitos, como por exemplo um em que ele ranqueia as 1000 melhores obras de John Podesta. E quem que é o John Podesta? Você me perguntou. O John Podesta, ele é um ricaço, né, um figurão da elite dos Estados Unidos, que ele tem uma coleção de pinturas, certo? Pinturas, obras de arte, enfim. E qual que é o ponto dessas pinturas e obras de arte? A grande maioria delas retrata situações de abuso, estupro, pedofilia, esse tipo de coisa. E assim, você vê as pinturas, é umas coisas bem desagradáveis. Mas não só isso. O James Gunn também escreveu um livro. Ele escreveu um livro chamado The Toy Collector, ou O Colecionador de Brinquedos em português. E esse livro é baseado na vida dele, baseado no período onde ele trabalhou como médico, como enfermeiro. E o que acontece nesse livro? Bom, em vários momentos você tem partes que mostram que o James Gunn gosta de abusar de crianças. Tipo, não apenas abuso sexual, mas abuso realmente físico, abuso de tortura, sabe? Então você tem, por exemplo, um trecho onde ele vai cuidar de uma criança com leucemia e ele vê a criança sofrendo e ele não consegue parar de rir ao ver a criança sofrendo. E você tem outro trecho onde ele tá de papinho com uma garota e a garota pergunta pra ele: você tem algum problema com ter filho? E ele fala: não é que eu não quero ter filho. É que assim, eu não conseguiria cuidar de uma criança, dar amor pra ela, dar carinho pra ela, sem querer fuder com ela. Aí ela olha assim pra ele, né, estranho. Aí ele fala: é que as crianças são animais sexuais tão fofinhos. Olha o nível das coisas do James Gunn. E isso piora quando você descobre o tipo de festinha que ele participava. Que eu não posso falar o nome real das festinhas, porque senão, né, o vídeo cai. Mas você sabe que tipo de festinha que é? Aquela festinha que vão várias mulheres, vários caras, eles se divertem muito assistindo Breaking Bad. Esse tipo de festinha. E aí nessas festinhas o que acontece? Algumas delas o James Gunn organizou. E qual que era o ponto em comum dessas festinhas que ele organizava? Eram festinhas temáticas com tema de né? Pedofilia. E olha só que coisa, os caras iam vestidos de figuras de autoridade na família ou na sociedade, como padres, professores, etc. Enquanto as mulheres iam vestidas de crianças. E qual que é o ponto mais bizarro, além dessa festinha aqui, pelo amor, né? Que pessoa com bom senso que vai fazer uma festinha temática de pedo? O James Gunn, ele ia vestido de padre para essas festinhas. Padre, pastor, reverendo, enfim. E qual que é o ponto? O James Gunn, ele já confirmou que quando ele era criança, quando ele tinha lá seus 11 anos, ele próprio foi abusado por um pastor. Ou seja, por que cargas da água o James Gunn vai para uma festinha com tema de pedo e ainda vai caracterizado como uma pessoa que abusou dele? Estranho isso aí, né? Estranho. Tem muito mais coisas pra elaborar sobre isso. Inclusive eu recomendo que vocês vejam os vídeos do Mestre Karim, do Zona dos Quadrinhos e principalmente o dossiê do Nova Gênesis sobre isso. Eu tô aqui só pra comentar, só pra dar minha opinião a respeito disso. E o que acontece? Isso tudo, esse exposed, essas provas, coisas, foi encontrado lá em 2018 na internet gringa, certo? E como a internet brasileira ela é atrasada em relação à internet gringa, como tudo de bom que acontece na gringa sempre chega pra gente depois, de um jeito piorado, o que acontece? A gente ficou sabendo disso
Não um ano, não 2 anos depois, mas só agora, em 2025, quase 10 anos depois desse Exposed. E por que você me pergunta? Muito simples. Aqui na internet brasileira, 2025, a gente sabe que teve o filme do Superman, né? Saiu o filme do Superman. E a internet brasileira ficou em polvorosa. Minha nossa, é o melhor filme do Superman. O James Gunn vai salvar os quadrinhos. Como ele ama os quadrinhos. E esse pessoal não eram só os lacrolas. Não eram só o Omelef, o pessoal da Liga Lacrola. Não. Era também o pessoal Nerdola, Wagner do Traje Cômico, Heróis e Mais, Linhagem Geek. Todo mundo lá mamando glosamente a pica do James Gunn. Minha nossa, como o James Gunn é foda, eu amo ele. Ai meu Deus do céu, ele vai salvar o Superman. E na Liga Nerdola, na época, tinha um aliado, filiado, não lembro certinho qual que era a posição desse canal na época, mas ele era relacionado ao pessoal da Liga Nerdola. E esse canal é o Nova Gênesis, um canal foda. É sério, os caras eles fazem análises muito, mas muito profundas. Pra você ter ideia, tem um vídeo do Superman que eles fizeram. Eles pegaram não só várias revistas do Superman, como a fase do John Byrne, Reino do Amanhã, Birthright, mas também pegaram referências de outras coisas. Pegaram referências da Goetia, de Crowley, de Jung, do... como é que é o nome dele? O Robert Campbell. Pegaram um monte de referência pra fazer a análise do Superman. Então você vê que os caras são pica. Você vê que os caras são foda. Nerd de verdade, nerd raiz. E esse pessoal viu a Liga Nerdola apoia, o resto da Liga Nerdola apoiando esse novo Superman como se fosse, meu Deus, o supra-fundo dos filmes de quadrinhos. E pensaram, não, peraí, isso aí tá estranho, né? Vamos mostrar pra Liga Nerdola que eles estão errados as coisas. Eles começaram a fazer vários vídeos argumentando, falando que o Superman não era tudo isso. Que galera, veja bem, não é pra você fazer esquenta pra teaser do Superman. Vamos maneirar, vamos ser razoável, coisa. E nesse período, eles encontraram o Exposed de gringo do James Gunn e fizeram a versão brasileira deles. Pegaram as principais informações e expuseram em um dossiê no YouTube. Esse dossiê foi derrubado, então eles postaram lá no Cos TV, que tá lá até hoje. Se você quiser assistir, você pode ir lá. E o que foi que aconteceu depois disso? Qual que foi o posicionamento da Liga Nerdola, que é tão preocupado com as crianças, que é tão preocupado com os bons costumes, com a moral e tudo mais? O que a Liga Nerdola fez? Foi lá e excluiu totalmente o Nova Gênesis da Liga Nerdola, cortou a relação com eles e começaram a debochar, começaram a xingar, tratar mal, sabe, esculhambar completamente o Nova Gênesis. Simplesmente porque eles expuseram o diretorzinho da moda. E também porque a Nova Gênesis foi lá, expôs que algumas pessoas estavam recebendo patrocínio, estavam recebendo Pix pra falar do Superman. E falaram, gente, se a Liga Nerdola tá apoiando o Superman desse jeito, ou é Pix ou é emoção. E a Liga Nerdola ficou puta com isso. Como assim você tá falando que a gente recebe dinheiro pra falar dos filmes? Isso não vai pegar bem com o nosso público, não fale isso. E aí, por conta disso, você tem umas situações muito ridículas, cara. Você tem, por exemplo, o surtinho do Geek SP na live, quando mencionaram Nova Gênesis. Chama Nova Gênesis canalzinho de merda, que o Kevin Feige não sabe do James Gunn. A CIA não sabe do James Gunn, mas o cara lá do puta que pariu do Ceará sabe. Ou seja, xenofobia pura, né? Ignorando completamente o fato de que logo depois da Exposed do James Gunn, o Feige demitiu o James Gunn da Marvel. E aí você tem também aquela situação, sabe, bizonha do Heróis Mais tentando defender o Exposed do James Gunn. Falando que, ai gente, veja bem, você tem essas provas sim contra o James Gunn, mas não tem nenhuma foto de que o James Gunn cometeu o crime, não tem um vídeo que o James Gunn cometeu o crime. E o James Gunn não tá preso, o James Gunn não tá condenado. Então se ele não tá preso, se ele não tá condenado, logo não teve nenhum crime, logo o James Gunn é inocente. E é tão fácil de refutar isso, sabe, usando a própria lógica deles. Se o James Gunn não tá preso, quer dizer que ele não cometeu um crime? Então o Lula não tá preso, confirma que ele não roubou ninguém. E eu não tô falando que o Lula não roubou ninguém. Eu tô usando essa lógica só pra mostrar pra você como é ridículo a argumentação da Liga Nerdola sobre esse caso do James Gunn. E depois você tem também o Heróis e Mais se pronunciando sobre a questão do Pix, do patrocínio e tal. Eles falando, a gente recebeu uma premiere pra assistir o Superman, mas veja bem, a gente não recebeu dinheiro pra isso. A gente não foi pago pra isso. Eles só chamaram a gente por causa do nosso prestígio. Tá bom que vocês não receberam dinheiro. Tá bom que vocês foram lá pro cinema selecionado pela empresa, numa sessão especial pra crítico, não receberam dinheiro. Tá bom então, Heróis Mais, eu acredito em vocês. E uma outra coisa, só pra finalizar aqui, que é um dos pontos da live, que eu acho bem, mas bem curioso, é que na época do Superman, né, que o Superman tava saindo,
A Liga Nerdola defendeu o filme do Superman do James Gunn com unhas e dentes. Minha nossa, se você não gostasse do filme do Superman, você era um Snydete, você era uma viúva do Snyder, você era um louco, você era uma lacrolinha. Ai que não sei o que, ai que pipipipopopó. Se você mandasse dinheiro pros caras e pedisse pra eles comentar sobre o filme do Superman, sobre o Morte do Snyder, ou então chamar alguém que comenta sobre o filme do Superman, sobre o Morte do Snyder, você era louco, eles iam te ignorar, eles iam te xingar até. Mas aí, quando saiu o Pacificador, que foi aquela podreira chamando o crente de nazista, e com uma orgia logo no primeiro episódio, sendo que o Pacificador era pra ser uma sequência direta do filme do Superman, e aí quando todo mundo ficou contra o James Gunn, o que aconteceu? A Liga Nerdola se colocou como os bastiões da virtude de novo. Não, vejam bem, James Gunn sempre foi um maníaco sexual. A gente não sabia disso, mas a gente tá descobrindo agora. Ah, tá bom que vocês estão descobrindo agora, Liga Nerdola. Tá bom que vocês estão descobrindo agora. Vamos fingir que vocês não baniram, vocês não começaram a debochar e até hoje vocês ficam com o cu na mão de ouvir o nome de Nova Gênesis. Tá bom que vocês são os bastiões da verdade. Tá bom que vocês não sabiam que o James Gunn era envolvido em coisa errada. Tá bom que vocês não sabiam que o James Gunn ia fazer merda com o DCU. Tá bom, eu acredito em vocês. Sempre que você vê Linhagem Geek, Wagner Tragicômico, Gigante Richard, Heróis e Mais, Mafinha, Geek SP, essa galera aí, lembra, quando chegou um canal expondo um diretor por ter provável envolvimento com pedofilia, a Liga Nerdola não pensou em moral. A Liga Nerdola não pensou em apontar o dedo pra esse diretor e falar, não, realmente, esse cara, a gente tem que saber mais, a gente não pode apoiar a coisa. Não. O posicionamento deles foi o quê? Quem tá apontando os erros desse cara, quem tá mostrando que ele provavelmente é um pedófilo, é maluco, é extremista, é lacraola de direita. Porque se eles falassem que o James Gunn era tudo isso na época do filme do Superman, eles iam ser taxados de loucos. Eles iam estar indo contra o hype. Provavelmente eles iam perder o Pix. Eles só puderam criticar o James Gunn quando todo mundo tava contra o James Gunn. O que é muita coincidência. Se você realmente quer acreditar que é uma coincidência absurda isso, cara, na boa, você já foi brainrotado faz tempo. É absurdo, cara, é absurdo. É decisão sua. Se você quer seguir um grupo de influenciador que apoiou um pedófilo, beleza. Eu não vou seguir. Rapaziada, é isso aí. Falou, até mais, fui.